Olá, meus alunos, minhas alunas. Dando sequência aos estudos dos impostos municipais, agora nós trataremos do ITBI, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, também de competência dos municípios e do Distrito Federal. Primeira situação, então, é que apenas os municípios e o Distrito Federal, por força da competência outorgada pela Constituição Federal, é que podem instituir os impostos, o imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Como imposto que é, não custa repetir, tributo não vinculado, quando a gente paga o ITBI, os municípios e o Distrito Federal utilizam da sua receita para remunerar os serviços gerais. E o ITBI também tem como característica ele ser um tributo, um imposto predominantemente fiscal, e, portanto, o objetivo do ITBI é a arrecadação de receita para os cofres municipais. Para facilitar os estudos, eu vou compartilhar aqui o nosso slide da nossa aula, que também está lá no nosso link, que todos podem, né, acessá-lo. Então, agora nós vamos estudar o último dos impostos municipais, que é o ITBI, e o ITBI, adiantando, eu pediria para aqueles que não estiveram presentes na nossa aula sobre o ITBI, que preencham lá a nossa regra matriz de incidência, a tabela que eu vou enviar para todos, para que a gente possa melhor compreender o ITBI, está bem? Então, o primeiro critério do ITBI, que é o critério material, né, o aspecto material, é aquela pergunta, o que é tributado, né? São as hipóteses de incidência, são as hipóteses em que a lei define que, uma vez ocorridas no mundo real, geram o direito, no caso do ITBI, dos municípios e do Distrito Federal, de cobrar, e o dever do contribuinte de pagar o ITBI. 3 são as hipóteses de incidência do ITBI. A primeira delas é a transmissão sempre entre pessoas vivas, não é? A qualquer título, por ato oneroso. Não é? Essa informação aqui ela é muito importante, porque o ITBI vai incidir sempre que a transmissão de bens imóveis for por ato oneroso, não é? Se for gratuito, aí incide o ITCMD, Imposto de Competência Municipal. Portanto, a transferência do imóvel, ela deve ser sempre onerosa, deve ser sempre revestida de conteúdo, seja em dinheiro, a compra e venda, seja em permuta, troca de imóveis, mas sempre é um ato, portanto, oneroso. O ITBI também incide sobre a transmissão, também entre pessoas vivas, a qualquer título, sempre por ato oneroso, de direitos reais sobre o imóvel, excetuando os direitos de garantia. Então, hipoteca, esses direitos, esses cedidos, não haverá a incidência do ITBI. Então, se eu cedo um direito real, se eu cedo um usufruto, que é um direito real que eu tenho no imóvel, eu, quando registro
não é? Essa transmissão lá no cartório de imóveis, eu tenho que pagar o ITBI. Os direitos reais são aqueles que a gente estuda lá no direito civil, né? A propriedade, a superfície, as servidões, usufruto, não é? Então, esses direitos, se eu transmito para outrem, não é? Envolvendo valores e, portanto, por ato oneroso, é sobre essa transmissão a incidência do ITBI. E, por fim, também, se eu ceder os direitos relativos a transmissões de imóveis, se essa cessão for onerosa, eu cedo um direito que eu tenho sobre um imóvel, sobre essa cessão, haverá a incidência do ITBI. Eu comentei que a hipótese mais frequente é aquela que se dá geralmente aí no curso dos inventários, não é? Então, um herdeiro, ele decide ceder algum direito que tem em relação a um imóvel e sobre essa cessão incide o ITBI. Tudo bem? Havia uma discussão se incidia o ITBI quando a aquisição do imóvel se dava em leilão, em asta pública, né? E sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que incide sim. Então, quando o adquirente, lá no leilão, ele faz o lance e consegue a arrematação do imóvel, quando ele vai registrar a carta de sentença, a carta de adjudicação, ele deve recolher o ITBI. Tudo bem? 3 hipóteses, então, de incidência do ITBI. E a questão temporal, quando é que devo recolher o ITBI? Segundo o que estabelece o artigo 1245 do Código Civil, a propriedade se dá com o registro do título aquisitivo lá no cartório de imóveis. E, portanto, o fato gerador do ITBI é o registro, a transferência do imóvel, daqueles documentos, seja ele uma escritura pública de compra e venda, seja uma cessão de direitos relativos aos imóveis, seja uma transmissão de algum direito real de imóvel, nós vamos pagar o ITBI quando do registro efetivo lá no cartório de imóveis. Essa, portanto, o critério temporal do ITBI. E dando sequência, a base de cálculo do ITBI, a lei complementar sobre isso, a lei complementar deste ano de 2026, a lei complementar 227, ela fez alguns ajustes no Código Tributário Nacional, sobretudo no seu artigo 38, que, embora não tenha alterado o seu caput, não é? Ele deixou claro o que seria o valor venal. Então, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, mas a Lei Complementar 227, ela estabeleceu alguns critérios para que seja considerado esse valor venal, porque nós estamos acostumados a tratar do valor venal aquele valor que consta lá no carnê de IPTU, geralmente defasado, não é? Mas, então, o valor venal para fins de incidência do ITBI é, de fato, o valor de mercado, é o valor da venda, é o valor que realmente ocorreu a operação, tudo bem? Considerado esse valor venal. Não pode ser uma discrepância que, se houver discrepância, evidentemente que o município vai fazer o lançamento de ofício. E o Código Tributário Nacional, por essa lei complementar 227, estabelece no parágrafo 1º do artigo 38 que
o valor venal é aquele pelo qual o bem ou o direito seria negociado à vista em condições normais de mercado. Portanto, o valor venal hoje é o valor de mercado. E mais, o parágrafo 2º ainda estabelece que o município pode estimar esse valor venal baseado em alguns critérios. O primeiro deles é a análise de preços praticados no mercado imobiliário. Segundo, informações prestadas pelos serviços notariais e registrais e por agentes financeiros. Terceiro, a localização, tipologia, destinação, padrão e área do terreno e construção, e outros parâmetros técnicos usualmente observados na avaliação de imóveis. E, portanto, para que não reste dúvidas, hoje, atualmente, e a partir de agora, né, o valor que serve para base de cálculo do ITBI é o valor venal, entendido este como praticamente o seu valor de mercado, tá bem? E as alíquotas do ITBI? As alíquotas do ITBI, elas serão fixadas pelos municípios e pelo Distrito Federal. Então, a competência para a fixação dessas alíquotas é do município e do Distrito Federal. Então, a lei municipal, a lei distrital, ela terá as alíquotas do ITBI, alíquotas que incidirão, não é, sobre o valor venal, que é o valor de mercado do bem imóvel. Tudo bem? O sujeito passivo ou contribuinte do ITBI está previsto lá no artigo 42 do Código Tributário Nacional, e o artigo 42, ele diz que o contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada. E, portanto, a lei municipal ela vai atribuir a obrigação, a responsabilidade pelo pagamento do ITBI, mas são eles, o adquirente, não é? A pessoa que compra o imóvel, mais uma vez, o ato jurídico ele deve ser entre vivos e por ato oneroso, não é? Então, quando o contribuinte compra um imóvel, ele é o contribuinte, ele é o sujeito passivo do ITBI. Também pode ser o alienante, não é? Então, o município pode estabelecer que o pagamento do ITBI seja por parte daquele que está vendendo, tá? Mas a regra é ser o adquirente. E o cessionário, que é aquele que recebe os direitos, né? Naquelas seções que a gente disse, na seção de direitos relativos a bens imóveis ou nas seções relativas a algum direito real sobre imóvel. Tudo bem? Contribuinte, então, é o adquirente ou cessionário. Essa é a via de regra e está previsto, sempre previsto, na lei municipal. E o sujeito ativo do ITBI, que é o município ou o Distrito Federal, é aquele onde está situado o bem imóvel, não é? E, portanto, se eu posso lavrar a escritura de uma compra e venda, eu posso uma escritura de uma cessão em qualquer lugar do Brasil, não é? Mas eu vou registrar esse documento sempre no cartório de imóveis onde está localizado o imóvel, não é? E é nessa cidade, nesse município onde está localizado o imóvel, que é onde eu devo recolher o imposto de transmissão de bens imóveis. Tudo bem? O lançamento do ITBI, ele se dá por declaração, que é aquela forma em que o contribuinte presta todas as informações e aguarda o fisco no lugar, não é? Então, o contribuinte presta todas as informações e fica aguardando o município fazer a verificação se está correto ou não.
E hoje, diante daqueles critérios que foram trazidos pela Lei Complementar 227, o município pode, baseado naquelas situações, estimar, arbitrar o valor do ITBI, tá bem? Imunidades servem aquelas situações relativas às imunidades gerais, não é? São aquelas previstas lá no artigo 150, inciso 6, que são as imunidades recíprocas, as imunidades dos templos religiosos, dos sindicatos dos trabalhadores, das instituições sem fins lucrativos, enfim, todas aquelas hipóteses, porque o ITBI é um imposto, não é? É imune qualquer ato jurídico que haja transmissão da propriedade imobiliária, naqueles casos do artigo 150, inciso 6. Além disso, a Constituição estabelece que é imune do ITBI aquelas operações em que a pessoa física transfere os seus bens para uma pessoa jurídica para a realização de capital social, para integralizar o capital social. Então, quando a pessoa física, ela transmite bens imóveis para uma pessoa jurídica que constitui para a verificação do seu capital social, sobre essa transmissão, a imunidade do ITBI, mas a Constituição, ela faz uma ressalva, não é? E essa ressalva que a Constituição faz diz que não há imunidade quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, quando a empresa que vai receber esses imóveis, integralização de capital, ela tem como atividade preponderante, e atividade preponderante neste caso significa que a receita seja maior do que 50%, relativos à compra e venda de bens, locação de bens, mas deixando claro que essa situação está sob análise do Supremo Tribunal Federal, julgamento que será retomado agora nesse mês de março, e com a possibilidade grande de vitória do contribuinte, no sentido de que mesmo para os casos em que a atividade é de locação, de compra e venda de bens, mesmo nesses casos, estaria imune. Somente quando for o caso de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, cuja atividade seja a administração imobiliária, é que haveria a incidência do ITBI. Mas, por hora, a orientação que damos, não é? É no sentido de que a imunidade, ela então se refere à transmissão da pessoa física para a pessoa jurídica, desde que sua atividade preponderante não seja a administração imobiliária. Tudo bem? E 3 questões interessantes para que a gente possa, no futuro, fazer um debate, é que o STJ decidiu que não há a incidência de ITBI sobre a promessa de compra e venda. Então, quando eu faço um instrumento de promessa de compra e venda, né, ainda que eu o registre lá no cartório de imóveis, sobre essa promessa não há a incidência do ITBI. E quando há a partilha desproporcional, nós conversamos que podem haver hipóteses em que um casal, quando se separa, não é? Um deles, uma das partes, fica com um patrimônio maior que a do outro.
Então, sobre essa diferença, se haver torna, não é? Se a parte for responsabilizada em remunerar a outra em relação a esses valores de diferença, há a incidência do ITBI. E se a parte simplesmente doar essa diferença, não haver essa torna, não é? E, portanto, não for remunerado, aí haverá incidência do outro imposto, que é o imposto estadual, ITCMD, como a gente também já teve a oportunidade de bater um papo. E, por fim, em relação à renúncia à herança, não é? Porque quando há por parte de algum herdeiro uma renúncia, ele tem que renunciar em favor do monte-mor, do espólio, né? Uma renúncia total. Se ele faz uma renúncia parcial ou uma renúncia para determinado herdeiro, não é? Sobre essa incide um outro imposto, tá bom? A renúncia à herança, então, em favor de determinada pessoa, e aí há uma renúncia, mas eles simulam e há uma operação em dinheiro, evidentemente que haverá o ITBI, não é? Se essa renúncia não houver torna, não é? Para uma determinada pessoa, aí o Estado entende que há a incidência do ITCMD, tá bom? Então, se houver a renúncia em favor de uma determinada pessoa, aí pode se caracterizar, sim, essa situação onerosa, o município pode cobrar um ITBI, tá bem? Essas são as considerações principais sobre o nosso imposto e, por fim, a nossa regra matriz de incidência, que eu solicito a todos que não estiveram presentes na nossa aula de ITBI, que preencham a nossa regra matriz de incidência para que a gente considere como o nosso exercício que foi ministrado em sala de aula. Tudo bem? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.